Quando nós voltamos o nosso olhar para Israel, que é uma cultura continuada, uma cultura de povos continuados, não é? Quando a gente vê essa pluralidade que tem o Brasil, que é a comparação natural que a gente faz, então a gente vê um estilo, por exemplo, agora na festa do Carnaval, não é defendendo o Carnaval, muito pelo contrário, mas é entendendo ele como um processo cultural. A gente vê o Carnaval acontecendo no Rio de Janeiro de um jeito, aqui em Rio Preto de outro, lá no Nordeste de outro, lá no meio da Amazônia de outro, né? Que existe até um Carnaval no Boi lá, que é lá por ocasião da festa de São João Batista, uma grande festa que pega lá desde o Rio Grande do Norte até essas pessoas que colonizaram a Amazônia, vindo no Nordeste, ainda no ciclo da borracha. Então a gente vê a pluralidade, quem como eu é neto de português e também dança as danças do Minho, etc. e tal, canta um tarantela, também está muito próximo do parentesco italiano. Então a gente é uma multicultura. Israel não. Uma das coisas que garante a perpetuação de Israel é que, de fato, eles têm uma identidade cultural em hábitos e costumes, e esses hábitos e costumes estão muito ligados à experiência religiosa. Então, desde os primeiros pais, desde Abraão, a primeira experiência cultural, e aí sim religiosa de Abraão, é uma imigração. Abraão sai de Ur dos Caldeus, recebe uma revelação. Então, ou seja, recebe-se uma revelação, transforma-se algum modo de viver, perde-se muito para ganhar depois algo, assim como é a vida. Cada vez em quando a gente dá um passo atrás para ganhar algo. Você vê que o Evangelho mostra em João um sentimento muito natural. João era o mais novinho, não é? Ali do núcleo mais próximo de Jesus. Havia um núcleo próximo de Jesus. E João talvez fosse o jovem ali do núcleo mais próximo de Jesus, né? É o único que fica na cruz, para a gente ter uma ideia, e o único pelo qual Jesus confia a sua única responsabilidade na terra. Jesus não inferiu nenhuma das leis. Ele, como filho maior, tinha uma mãe, que já era viúva, e o pai, possivelmente, São José, que não tinha irmãos, para que cuidasse da mãe. Então, o ato não é só de adoção de toda a humanidade, mas é um ato jurídico, é um ato institucional que Jesus faz, dizendo: olha, João, eu estou aqui morrendo, você cuida da minha mãe, e ela vai ser sua mãe, ele vai ser seu. João então era de um núcleo muito próximo, de confiança de Jesus, e por isso que talvez tenha ele manifestado algum ciúme. Mas espera lá, estão fazendo coisas que a gente faz longe da gente, sem te seguir, porque te seguir é duro. De seguir não é fácil, a gente tem vontade de desistir às vezes, e essas pessoas estão fazendo as mesmas coisas. Jesus está dizendo duas coisas aí. Primeiro, que talvez isso não seja um privilégio para quem é do segmento de Jesus, expulsar demônios. E segundo justamente esses ditados que tem, né? Aqui a gente está numa população em São José do Rio Preto, da região, especialmente Rio Preto, que é quase maior que o Líbano, né? De libaneses, né? E eu me lembro que existe um ditado árabe que os libaneses trazem assim, ó: inimigo de inimigo meu, o que ele é meu? É meu amigo. Inimigo do meu inimigo é meu amigo, não é? E o que Jesus está dizendo, isso é o contrário. Olha, se a pessoa faz e está aí, né? Quem faz não vai falar mal da gente, quem faz o que a gente faz não vai ser o nosso inimigo. Porque o expulsar demônios, se a gente lembra, está ligado à oração, está ligado a processos muito maiores. E se a gente se lembra bem, na segunda-feira Jesus falava assim, ó, tem tipo de demônio que é só pela oração. Então, alguma chama, de fato existia do amor de Deus, dessa experiência com Cristo. Mas eu volto justamente na primeira leitura. A primeira leitura é muito interessante porque ela mostra um estilo da gente escrever na Bíblia, que é tornar algo que é muito precioso como um personagem. Então vocês que ouviram a primeira leitura, ouviram falando assim, mas parece que está falando de uma mulher ou de um homem, né? A sabedoria que você adquire, que você namora, que te contraria em determinado momento, mas depois que te ensina, ela que vem como herança. Então ela parece algo
que de fato existe como uma pessoa, mas é claro que é um jeito de escrever. Como, por exemplo, quando nós falamos no casamento e lembramos tudo aquilo que a tradição cristã nos traz sobre a igreja. Como a igreja é chamada no Novo Testamento? A noiva. Como ela é comparada com a noiva. E aliás, eu acho até que a noiva anda meio desanimada, né? Eu nunca vi um povo tão desanimado. Eu tenho 16 anos de padre, fiz na última quinta-feira, e nunca vi um povo tão desanimado no geral. Parece que todo mundo está cansado, não tem mais coisa nova, ninguém põe a mão no arado, todo mundo só olha para trás, né? Os que têm mais idade ficam, no meu tempo, os mais novos nem aparecem, né? E a turma da minha idade já está cansada, né? Já nascemos cansados, já nascemos assim, sem vontade de fazer aquilo que contraria a vida da gente. E aí, a sabedoria nasce. Opa, tem umas manifestações, é muito sono, né? É muito sono. E aí, a sabedoria é apresentada como uma personagem. E eu vou tirar um trechinho só para a gente tentar entender o que a liturgia de hoje está de fato querendo nos dizer. Como é o nosso relacionamento com a sabedoria de Deus? Se ainda a gente está no ciúme, feito João, na incompreensão das coisas e da verdadeira realidade da revelação, se a gente acha que só a torneirinha aqui da igreja de fato é acumulada do Espírito Santo, porque muitas vezes a gente está aprendendo essa catequese que é pouco cristã, é até doutrinal, mas é pouco cristã. E aqui eu não estou dizendo nenhuma controvérsia, porque verdadeiramente nós sabemos que o que revela a salvação para nós está contido dentro dos nossos mistérios, mistérios inclusive de fé. Mas por que tudo isso existe? Para que a gente encontre Jesus, para que a gente dê as mãos para Jesus e caminhe juntos. Essa é a grande missão de tudo que nos é ensinado. Então, o que é ensinado não é maior daquilo que o que faz a gente encontrar. Dá para entender isso? Então, tudo que é ensinado na igreja é importante, importantíssimo, é necessário. Contudo, o que tudo isso tem que fazer a gente encontrar? Jesus. Porque se não encontrar Jesus, o que adianta a gente falar de pecado? O que adianta a gente expulsar demônio se a gente não encontrar Jesus? Nada, nós vamos ficar parados no caminho do mesmo jeito. E aqui, Deus nos dá um instrumento prático, vivo e que está e caminha com a nossa maturidade. E Ele vai dizer assim, no começo, falando da sabedoria, ela acompanha por caminhos contrários. Então, beleza. Padre, eu quero saber se eu sou uma pessoa sábia ou não. Quando alguém diz assim, que está acompanhando por caminhos contrários, eu me lembro sempre de criança, quando um pai e uma mãe dizia para mim assim, não é por aqui o caminho. Pegava na minha mão e me levava para o outro lado. Forçando, e eu queria ir para um lado e a gente queria ir para o outro, dentro do mercado, né? Quem faz bagunça dentro do mercado aqui? Eles põem os doces tão baixo para a gente, não é? O sorvete, tudo mais. É um diabo esses donos de mercado, não é não? Porque eles botam tudo baixinho para tentar a gente, né? Você tenta pegar o que está alto, então você gosta de brócolis, porque eles põem brócolis sempre no alto, né? Brócolis, mas o chocolate está sempre no alcance da vista, etc e tal. E aí a mamãe puxava, para dizer o quê? Ou não é hora, ou já tem chocolate, ou a gente não tem dinheiro. Isso é sabedoria. Então, a consciência da sabedoria em nós que nos ensina, primeiro ela vem diferente dos nossos desejos. Dá para entender isso? Então, se eu vou numa missa, se eu vou numa pregação, se eu vou num culto protestante, e alguém fala que a vontade de Deus e a sabedoria de Deus está no meu favor, eu falo assim, aí, não está junto com a palavra. Porque a primeira coisa que a sabedoria quer mostrar é a vontade de Deus, que quase sempre, a não ser quem for santo e justo, e pecar só 7 vezes por dia, como é o justo, ou mais que o justo, mais que São José, mais que Nossa Senhora, e
ter um acompanhamento com a vontade de Deus tão grande, um sentido com a vontade de Deus tão grande, que já viva no céu. Esse já foi arrebatado. Então, como ninguém aqui foi arrebatado, é importante a gente olhar para o nosso coração dizendo: a sabedoria de Deus pode e deve falar algo contrário ao meu desejo. Imagina se nós fôssemos seguir todos os nossos desejos. A vida seria um carnaval. Mas a gente não ia durar uma semana, porque tudo seria cinzas, mas aí pela toda a eternidade, não é? Por isso que os nossos desejos têm que ser controlados. E aí, a sabedoria, que é isso que tem que dizer em nós, ela chega com outros dois sentimentos: temor e tremor. O que é o temor de Deus? É uma capacidade de amar o outro, mesmo quando ele fala algo contrário ao que eu desejo, e continuar amando. Vocês entendem isso? É o que a gente faz na nossa relação familiar, especialmente quando vai ser educado. A gente não tem um desejo que é concerne, que é com os nossos pais, porque o desejo dos nossos pais é nos educar. Então eles chegam para nós e não estão importando com a birra que a gente vai fazer, porque sabe que controlar o nosso desejo vai nos dar saúde da alma, saúde da psique e saúde do espírito, que se chama santidade. Então, se eu sou sábio ou eu quero sabedoria, eu tenho que saber que primeiro ela vai ser contrária aos meus desejos, e segundo, ela vai produzir em mim um amor tão intenso por Deus que isso vai me tremer por dentro, não de medo, mas de respeito. E aí o livro do Eclesiastes vai dizer assim: e vai começar a prová-lo na sua disciplina. Ou seja, o que é disciplina? No seu caminho, no seu enquadramento mesmo. Se você está enquadrado essa sabedoria. Para que a gente precisa de disciplina? Para aquilo ficar automático. A sabedoria é o desejo de Deus que ela se torne automática nas nossas vidas. Padre, qual é o exemplo de coisa automática? Quem dirige sabe. Quando a gente começa a dirigir, lá antes dos 18, para tirar a carta aos 18, a gente tem que pensar assim: nossa, a hora que o barulho do motor for alto, eu tenho que pisar na embreagem, tenho que mudar a marcha para o segundo, soltar a embreagem, pisar no acelerador para não afogar, para continuar a dirigir. Depois eu tenho que sair da segunda, se eu for correr mais, fazer a mesma coisa, pensar que eu tenho que pisar na embreagem, mudar para a terceira, soltar a embreagem, acelerar o suficiente por detrás, não atrapalhar. Vocês entendem que existe por detrás disso algo mecânico. E quem dirige fica pensando hoje em dia: tenho que pisar a embreagem, tenho que acelerar, tenho que mudar da primeira para a segunda. Não sabe, porque é automático. E é isso que Deus espera. Contrariou os nossos desejos, liberou em nós o temor e o amor, provados na disciplina, até que em nossos pensamentos ela seja, vamos dizer assim, os nossos pensamentos sejam feitos por essa disciplina, vai dizer a palavra. E aí ela vem de maneira reta, ou seja, ela desentorta a nossa consciência, alinha o nosso temor e dá o sentido das nossas vidas. Então, neste tempo em que a gente é tão superficial, nesse tempo em que a noiva está tão desanimada para esse casamento, que é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo alimentados pela sua palavra, alimentados pela fração da sua vida em nós, a sua vida eterna, infinita, falta-nos sabedoria. Mas não uma sabedoria que venha de uma experiência de livros, nem de um aprofundamento teológico exigente, não é isso, mas de uma sabedoria que dê capacidade de controlar os nossos desejos, amar ao Senhor com respeito e tornar isso algo automático nas nossas vidas. Porque quando eu disser qualquer coisa, quando eu precisar de agir de qualquer maneira, o que vai ter no automático na minha cabeça? A embreagem, o acelerador e a marcha. A embreagem eu corto meus desejos, não pode ser maior que os meus desejos. E depois
eu mudo o rumo, eu dou capacidade de acelerar mais. E depois eu solto a embreagem e acelero. Ou seja, eu caminho, eu ganho velocidade. À medida que isso vai ficando automático em mim, eu vou me perguntando, tudo que eu faço está de acordo com o meu desejo ou com a vontade de Deus? Tudo que eu faço respeita a Deus sobre todas as coisas e o coloca em primeiro lugar? Tudo que eu faço está inscrito no meu coração, igualmente na palavra de Deus, e me anima a servir e amar com justiça, produzindo o fruto que se chama paz? É hoje o dia da gente questionar isso, não é nem para amanhã. Porque na Quaresma, nós vamos ser questionados diretamente. Todos os dias o Senhor vai nos perguntar, qual que é o teu caminho, de vida ou de morte? De busca ou de desempenho, ou de conforto? Você busca o Senhor teu Deus ou você busca o alívio para os teus problemas? O que a gente busca? O que a gente faz aqui? Eu sei que quando a gente está mergulhado na sabedoria de Deus, mesmo diante de tudo quebrado, a gente acha a esperança para continuar caminhando e, se preciso, reconstruir e, se preciso, começar do zero. Essa é a sabedoria que nos toca, com a graça do Espírito Santo, e devia nos fazer melhor a cada dia, se a gente, de fato, já colocou-a como um processo automático nas nossas vidas. Talvez a gente esteja longe, mas não é impossível a gente começar a fazer com que a sabedoria de Deus seja o guia de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.